Na semana passada, mais uma vez, o Poder Judiciário brasileiro passou o recibo do processo de apodrecimento das instituições brasileiras ao desmarcar julgamento do mérito do processo do ex-presidente Lula, que estava marcado para o próximo dia 26 de junho. Tudo se deveu a uma manobra vergonhosa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que endossou o processo criminoso, farsesco, com que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula à prisão no ano passado. Agora, porém, a defesa do ex-presidente Lula se prepara para atropelar a manobra ilegal e criminosa do TRF4, fazendo isso justamente no STF. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Matéria do jornal Folha de São Paulo, publicada em maio deste ano, cerca de um mês após o TRF4 decretar a prisão do ex-presidente Lula, dava conta de que despencara a velocidade das ações naquele mesmo TRF4 depois que aquela corte condenou o ex-presidente Lula à prisão. Poucos dias depois, a defesa do ex-presidente Lula recorreu ao STF contra a manobra suja do TRF4. Os advogados de Lula entraram no STF com um pedido de celeridade ao TRF4, que simplesmente resolveu segurar o processo do ex-presidente Lula após jogá-lo na cadeia para que instâncias superiores da justiça não desfizessem o que Moro e TRF4 fizeram. Eis que o STF acolheu o pedido da defesa de Lula de analisar o mérito da condenação do ex-presidente, ou seja, analisar se o TRF4 tomou uma decisão correta ao condenar o ex-presidente Lula e mandar prendê-lo. E nesse processo, a defesa do ex-presidente pediu a suspensão dos efeitos da condenação do TRF4, ou seja, pediu que Lula fosse libertado até que todas as instâncias analisassem o caso dele. O recurso ao STF também denunciou que o TRF4 estava segurando propositalmente, com fins políticos, o processo do ex-presidente Lula. Como o STF aceitou analisar o mérito da prisão do ex-presidente Lula, o mérito do processo do ex-presidente Lula, o TRF4 promove uma outra manobra ilegal, imoral e que desmascara a parcialidade do judiciário brasileiro. O TRF4 vinha segurando o processo do ex-presidente Lula e, ao ver que quem iria analisar aquele processo seria a segunda turma do STF, que pouco antes havia absolvido a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por, como Lula, ter sido acusada sob delações sem provas de delatores da Lava Jato, o TRF4, através de sua vice-presidente, finalmente liberou o processo de Lula para apreciação para a instância seguinte, para o STJ. Assim, ela pretendeu anular a razão pela qual a defesa de Lula fez o pedido ao STF. Essa decisão do TRF4 ocorreu simplesmente porque essa corte ficou com medo da segunda turma do STF, que é quem vai analisar o processo do ex-presidente Lula, simplesmente porque essa segunda turma do STF é considerada garantista. Além de ter absolvido a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, essa segunda turma, em maioria, com exceção do ministro Edson Fachin, essa segunda turma, em maioria absoluta, votou a favor do habeas corpus do ex-presidente Lula entre fim de maio e começo de abril. Diante da manobra do TRF4,
O ministro Edson Fachin, que é um antipetista convicto e confesso, simplesmente retirou o processo de Lula da pauta do STF para que não seja julgado, para que os pares dele não possam absolver o ex-presidente Lula. Agora, porém, a defesa do ex-presidente Lula, ela partiu para o ataque e vai atropelar o TRF4 junto ao STF. A defesa de Lula entrou com um agravo junto ao STF e junto também ao TRF4, pelo seguinte: a juíza de segunda instância, Maria de Fátima Labarrère, não admitiu a possibilidade de Lula fazer o recurso ao STF e sim tão somente ao STJ. Porém, ela não dá a palavra final. Ela tem que ser ouvida. Se ela negar, o pedido de Lula vai ao próprio STF, à própria segunda turma do STF, primeiramente ao ministro Edson Fachin, que provavelmente vai negar o pedido da defesa de Lula, e aí o caso vai para a segunda turma inteira apreciar a decisão. E nessa segunda turma é muito provável que Lula consiga que o seu caso seja analisado pelo STF, porque essa segunda turma, em maioria, como eu já disse, ela votou pelo habeas corpus ao ex-presidente. Diferentemente dessa magistrada do TRF4, essa senhora Maria de Fátima, os advogados de Lula afirmam que há sim questões constitucionais pendentes e que há vários princípios constitucionais que foram desrespeitados na decisão do TRF4 e, obviamente, do juiz Sérgio Moro. Se você quiser ler a íntegra da medida da defesa de Lula no STF e no próprio TRF4, você vai ao Blog da Cidadania, que lá tem um link para você ler o processo na íntegra. E além de tudo isso, os advogados de Lula sustentam nesse agravo que é o seguinte: a maioria da população brasileira vê com desconfiança esse processo contra o ex-presidente Lula e citam na ação a desmoralização que pesquisas recentes mostram que estão acometendo o judiciário. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, na última pesquisa Ipsos Estadão, ele acaba de cair de novo. Hoje, 55% dos brasileiros criticam Sérgio Moro e apenas 37% confiam nele.